Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula do 15º Programa de Iniciação Científica em Matemática da UBMEP para alunos do nível 3, né? Essa videoaula é a parte 3 do encontro 1 do ciclo 4 do PIC, do 15º PIC, tá? Bom, nosso coordenador regional da região MG01, já falei nas outras videoaulas, é o professor Gilcinho Nonato Costa, nossa secretária regional é Denise Gonçalves, e eu sou seu professor orientador, Carlos Eustáquio. Bom, nessa videoaula nós vamos tratar de base binária, tá? Mais especificamente da base binária, né? Na última videoaula, na parte 2, nós tratamos de sistema posicional de numeração de forma mais ampla, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco na base 2, tudo bem? Essa videoaula será mais curta, tá? As outras foram um pouco mais longas devido ao assunto. Não que eu pude aprofundar quanto eu gostaria, né? Mas o assunto delonga um pouco de tempo, né? Que é um assunto mais denso, né? Bom, sistema de numeração posicional de base 2. Esse sistema, tá? De numeração posicional, esse sistema de base 2, ou base binária, também como é mais conhecido, é caracterizado pela utilização de apenas dois símbolos, né? Que serão os dois algarismos distintos, né? Ou seja, o 0 e o 1, que eu já falei anteriormente, né? Um número de n mais 1 algarismos no sistema de numeração binária, né, de base 2, é escrito nessa forma, muito similar ao sistema de base 10, tá? Ó. Então você tem um algarismo aqui, o enésimo primeiro, aqui está n, mas é porque ó, o algarismo da ordem, da menor ordem, né, ele está com índice 0, tá? Então, a n-1, a n-2, a2, a1, a0, né? Geralmente a gente coloca entre parênteses e coloca um 2 aqui no índice, fora do parênteses. Aí isso vai estar bem claro que ele é da base 2. Tudo bem? Às vezes também a gente não coloca os parênteses, mas coloca um 2 aqui no índice após todos os algarismos, tá? Eu vou explicar isso com exemplos, tá? E essa forma é equivalente a essa soma aqui, tá? É isso que representa essa forma numérica, como o sistema decimal, né? Tem nós podemos escrever nessa soma aqui, né? Então, cada algarismo vezes uma potência de 2, né? Elevado aí a posição menos 1 do algarismo, vamos dizer assim, né? Claro que essa é a posição 1 menos 1, que é 0, né? Que é de menor ordem. E a cada algarismo à esquerda desse, ele vai ser multiplicado, né, por uma potência de 2, conforme está mostrado aqui nesse exemplo, tá? Cada AI, ou seja, cada algarismo desse pertence ao conjunto 0 e 1. É evidente que esse primeiro aqui, ó, né, ou seja, o algarismo da maior ordem, ele tem que ser diferente de 0, né? Porque se ele for 0, então não vai ter n mais um algarismo, vai ter menos, né? Se esse também for 0 e 0, não vai ser essa quantidade, tá? Bom, vamos ver aí como é que funciona esse sistema, né? Por exemplo, vamos pegar um número aqui na base 10 primeiramente, tá bom? Vamos pegar vamos supor aí o número 11, tá? O número 11 para a gente já começar a criar algumas confusões aqui, tá bom? Número 11, por exemplo. Esse está escrito na base 10, tá? Base 10, né? Bom, o 11. Quais potências de 2, né? Eu posso escrever o 11 como soma, por exemplo. Ó. Aí eu vou pegar a maior possível, que é 8, né? 8.
que é 2 elevado a 3. 4 não dá, né? 4 não dá porque vai ser 12. Então, eu vou pegar a próxima, que é 2, 2 elevado a 1. Vou pegar a próxima, que é 2 elevado a 0, que é 1. E esse é o 11, né? Ou seja, o 11 é 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, tá? E aí, como eu falei que eu uso algarismos, né? Multiplico cada potência. Então, o 11 é 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. É o que está aqui, ó. É o que está aqui, ó, nessa penúltima linha aqui, ó. Tá? Só que aí, está faltando aqui, observe que está faltando, né? O 2 elevado a 2 nessa sequência de potências de 2, não é verdade? Então, simplesmente eu farei o seguinte. 1 vezes 2 elevado a 3 mais 0 vezes 2 elevado a 2. Eu não alterei em nada. 0 vezes isso dá 0, tá? Mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí eu vou escrever agora esse número 11, que estava na base 10, vou escrevê-lo agora na base 2, tá? Que é 1, 0, 1, 1, 1, 2 aqui. Ou, que também é muito comum, tá? Um 2 aqui embaixo, tá? Quando eu estou falando base 2, eu coloco isso. Em informática, alguns cursos, né, até mesmo técnicos ou superiores, o pessoal já está tão acostumado que já 1001 e já escreve tudo. Mas o que a gente tem que tomar um cuidado? Que 11, né? 11 é diferente disso se não for na base 2, né, gente? Então tem gente que às vezes não tem esse cuidado, escreve assim, 11 igual a 1011, né? Que não tem nada a ver, porque eu escrevi o 11 já para talvez causar essa um pouco de confusão aqui, tá bom? Um pouco de confusão, né? Bom, observe o seguinte, que 11 é um número ímpar, né? No sistema decimal. E aqui também ela é ímpar. Observe que terminou com 1 aqui. Porque o que faz todas as potências de 2, tirando 2 elevado a 0, né? Todas as potências naturais de 2, tirando 2 elevado a 0, são pares, né? São múltiplos de 2. Somente o 2 elevado a 0 que, né, não é um múltiplo de 2. Então, o que faz um número na base 2 ser par ou ímpar é o algarismo das unidades dele ser 1, tá? Então, aqui, ó, se o algarismo das unidades for 1, na base 2, então, isso mostra que ele é ímpar. Vamos dar mais um exemplo, né? Vamos dar mais um exemplo aqui. Então, aqui está escrito na base 2, né? Vamos pegar mais um na base 10 aqui. Por exemplo, 23, né? Vamos pegar as potências de 2, né? A maior possível, e decompor 23 em soma de potências de 2 distintas, tá? Então, 16, né? 8 não dá porque vai dar 24. Então, quem que vai ser aqui? 4, que dá 20, né? 2 e 1, que é o 2, o quê? Elevado a 0. Então, olha o que a gente fez. 2a4, né? Mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. E aí a gente não tem o 2 elevado a 3. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o mesmo que a gente fez anteriormente. 1 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 a 3, mais 1 vezes 2 a 2, mais 1 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí o 23 escrito na base 2 é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. O 23 na base 2 é isso, tá? E como eu falei, pode escrever assim também, né? Que é uma forma muito comum que eu conheço, né? Que eu já vi até em livros, tá? Essa forma aqui, tá bom? Mas como as apostilas do PIC estão nessa primeira forma, vamos escrever
assim, dá preferência assim, tá? Se for base 3 com 3, se for base 5 com 5, tá? Aqui no índice, tá bom? Bem, então está aí uma primeira visão do que significa, né, essa forma de escrever. E porque só usamos algarismos zeros e 1. Tudo bem? Bom, vamos começar aí com esse probleminha aí. Ele é da apostila Encontros de Aritmética, tá? Apostila do PIC, página 18, exercício 28. Em uma balança de 2 pratos, você pode utilizar pezinhos de 1, 2, 4 e 8 quilos, tá? 1, 2, 4 e 8 quilos. Utilizando no máximo, aqui tem um K a mais aqui, tá? Eu vou corrigir isso aqui. Utilizando no máximo uma unidade de cada um destes pezinhos de um lado da balança, que é a balança de pratos, tá? Quais pesos podem ser equilibrados na balança? Vamos pensar um pouco aí. Bem, na verdade tinha um K a mais aqui lá na apostila, então eu copiei da forma que estava lá, então por isso tinha um K a mais, tá? Mas já fiz a correção. Bom, então vamos lá. Observe o seguinte, nós vamos utilizar, vamos fazer isso aqui, tipo assim, braçal, né? Vai ser um trabalho braçal. Nós vamos utilizar, no máximo, cada um desses pezinhos e imaginar que nós temos aí produtos com quantidades inteiras de quilos, né? Para pesar nessa balança, tá ok? Então vamos lá. Bom, vamos pensar no seguinte, se o produto tem 1 quilo, né? A gente consegue pesar, põe o produto de 1 quilo no lado e usa 1 quilo no outro lado da balança de pratos, né? Se o produto tem 2 quilos, a gente também consegue pesar, porque vai usar somente, né, esse peso de 2 quilos no outro prato da balança. Se o produto tem 3 quilos, a gente consegue pesar, porque a gente usa no outro prato o 1 e o 2, tá ok, né? Se o produto tem 4 quilos, também, porque tem um prato, né, tem um peso de 4 quilos que dá para colocar no outro prato. Se o produto tem 5 quilos, nós vamos usar o pezinho de 1 com o de 4, 6 quilos. 2 com o de 4, 7 quilos. 1 com o 2 com o 4, né? 8 quilos. 8 quilos tem o pezinho de 8 quilos. Ó, até agora a gente conseguiu todos esses pesos, né? Agora vamos continuar aqui o raciocínio, tá? A gente já sabe que temos pezinho de 1, 2, 4 e 8, né? Então vamos lá. Vamos ver se dá para pesar mais coisas, né? 9, ora, 1 com o de 8, né? 10, o 2 com o de 8. 11, 1 com o 2 com o 8, né? 12, o 4, não é verdade? Com o 8. Olha só, hein? Estamos conseguindo muitos, né? 13, 1 com o 4 com o 8, né? Dá 13. 14, o 2 com o 4 com o 8, não é verdade? E 15, o 1, o 2, o 4 e o 8, e é o máximo, né? Máximo. Por que é o máximo? Por que 15 é o máximo? Porque eu peguei todos os pesos, né? Para pesar um produto que pesa 15 quilos. Então é interessante que de 1 a 15, com os pezinhos de 1, 2, 4 e 8, eu consegui todas as quantidades inteiras, né? Consegui pesar todas as quantidades inteiras. Interessante isso, né? Então, os pesos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá bom?
Bom, sistema de numeração posicional de base 2. Vamos conversar sobre algumas coisas agora, tá? Primeira, como escrever qualquer número natural não nulo como soma de potências de 2, né? Potências distintas de 2, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa interessante, né, na base binária, na verdade qualquer base, sistema de numeração posicional, né, de base n, que uma quantidade só possui uma representação numérica naquela base, tá? Ou seja, com uma forma de escrever um número na base 2, só existe exatamente uma quantidade, né, que aquele número representa, tá bom? Então isso também é interessante, por quê? Porque eu consigo converter qualquer número em uma base 10 para um único número, né? Exatamente um número na base 10 para um único número na base 2 e vice-versa, né? Como eu estava explicando para vocês, eu dei alguns exemplos, né? Por exemplo, o 16 na base 10, né? Base 10 aqui, vamos escrever. Base 10. O 16 na base 10, qual que é o seu correspondente na base 2, né? É 1, 0, 0, 0, 0. Por quê? O 16, por exemplo, é 2 elevado a 4, né? Então, ó, não tem 2 elevado a 0, nem 2 elevado a 1, nem 2 elevado a 2, nem 2 elevado a 3, mas tem um 2 elevado a 4 no 16, né? Aqui, base 2, né? Então, vamos aqui agora escrever na forma que a gente tem. Já o 17, por exemplo, olha como que eu vou escrever na base 2. Como que seria... Agora vamos pensar aqui, quem que é o 100 da base 2 no sistema decimal? Olha, é o 4. É uma potência de 2, né? Quem que seria o 1111, vamos dizer assim, esse número na base 2 aqui, né? Que na verdade não é 1000, não é 100, nem 11, né? É 1111 na base 2. Quem que seria isso? Ora, 16, né? Não, desculpa. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1 é o 15. Tudo bem? Então, aí nós temos alguns exemplos, né, de como escrever alguns números na base 10, né, e que eles têm uma única representação na base 2, né? E o que faz aqui é eu variar, né? Variar. Por exemplo, esses algarismos aqui entre 0 e 1. Um outro comentário que eu quero fazer, até mais de aprofundamento, um número na base 2 de 5 algarismos, né? Quantas possibilidades há, né? Na base 2 de 5 algarismos. Olha, se eu estou na base 2, o primeiro tem que ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quantos números eu posso escrever de 5 algarismos na base 2? Aqui eu tenho uma possibilidade somente. Não é verdade? Bom, já para essa aqui pode ser 0 ou 1, por quê? Aqui não pode ser 0, senão ele não vai ter 5 algarismos, tá? Aqui pode ser o 0 ou 1, aqui também o 0 ou 1, duas possibilidades, aqui também o 0 ou 1, e aqui também o 0 ou 1. Ou seja, 2 elevado a 4, que dá 16 números, né, de 5 algarismos na base 2. Olha que interessante isso aí. Então tem 16 números de 5 algarismos escritos, que podem ser escritos, né, na base 2, né? Levando em conta que o algarismo de maior ordem tem que ser 1. Sempre tem que ser 1 em qualquer quantidade de algarismos. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos lá. Como converter qualquer número natural escrito no sistema de numeração decimal, né, base 10,
para um número natural escrito no sistema de numeração binário, né? Base 2, tá? Eu já comecei a falar disso na última videoaula, tá? Hoje nós vamos verificar, aprofundar um pouco mais nisso aí, tá? Bem, na última videoaula, eu apresentei a técnica, né? Como que é a técnica lá. Então, primeiro você pega o número, né? Escrito na base 10, tá? Vamos supor aí 53, tá? E você faz sucessivas divisões por 2, tá bom? Dá 2 vezes dá 6, dá 52. Sobra 1, tá? E esse resto, tá? Sempre vai ser 0 ou 1, não é verdade? Porque eu estou dividindo por 2, né? E aí o quociente você divide novamente pelo 2, tá? Então vai dar 13. 13 vezes 2 em 6, resto 0, divide novamente até chegar ao quociente 1, tá bom? 6, resto 1, 3, resto 0, e aí chegamos onde a gente queria, resto 1. Chegamos no 1. Quando a gente dividir por 2 que chegar no 1, né, a gente finalizou, tá bom? Quando o quociente for 1, a gente finalizou. Aí como que a gente faz? A gente pega todos os algarismos nessa ordem aqui, ó. Esse algarismo do último quociente e mais todos os algarismos, tá? Dos restos, né? Das diferenças aqui, né? Os restos das divisões, tá? Na seguinte ordem, olha. Então vamos escrevê-lo na base 2, tá? 1, 0, 1, 0, 1, na base 2. Ou, né? Aquela outra simbologia talvez até mais fácil, tá? Desculpa. Tudo bem? Simples, né? Vamos continuar. Bom, agora é o seguinte. Como converter qualquer número natural escrito no sistema de numeração binário, né? Base 2, tá? Faltou um parênteses aí. Né? Corrigido aqui já, né? Que é VaptVupt. Para um número natural escrito no sistema de numeração decimal, né? Base 10. Então vamos lá. Como converter qualquer número natural escrito no sistema de numeração binário, base 2, para um número natural escrito no sistema de numeração decimal, base 10, tá? Vamos ver como isso é simples, tá ok? Bem, pessoal, temos aqui, né, um número escrito na base 2, né? A forma de fazer essa conversão é basicamente usando as potências, né, de 2. Eu, particularmente, prefiro fazer da direita para a esquerda essa conversão, tá bom? Eu faço a conversão da esquerda para a direita. Eu acredito que é o melhor, né? Então, ó, aqui lembrando o seguinte, que isso aqui é o 2 elevado a 0, ou seja, 1, tá? Isso aqui é o 2 elevado a 1, que é o 2, 2 elevado a 2, que é o 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, tá bom? Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Não tem nada aqui, né? 2 elevado a 0 não entra, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, tá? 2 a 4, 2 a 5 não tem. 2 elevado a 6, que é 64, né? Pronto. É agora somar, né?
Quanto que dá isso? 78. Tá? Então, 78 está escrito na base, esse número aqui na base 2, escrito na base 10 é o 78. Tá ok? Eu acredito que essa é a forma mais simples da gente fazer. Vamos continuar com a aula. Bem, tá aí um problema, um segundo problema motivador, tá? Ele é do livro do autor russo, Fomin, do capítulo 0, é o problema 18. Distribua 127 moedas de R$ 1 entre 7 porta-moedas, né, de modo que qualquer soma inteira de 1 até 127 possa ser paga sem abrir os porta-moedas. Bom, como que a gente já estudou até aqui, é bem provável que vocês já tenham uma ideia de como fazer isso, né? Então, eu sugiro que vocês façam uma pausa, né? E tentem fazer aí, né? Usem um lápis, um caderno, uma caneta, tá? E tentem resolver esse problema, tá? E eu vou continuando por aqui, tudo bem? Bem, eu montei o seguinte esquema, tá? Eu coloquei PM1, PM2, PM3 até o PM7, são 7 porta-moedas, né? E eu sei que eu tenho que distribuir as 127 moedas nesses porta-moedas para que eu não preciso abrir esses porta-moedas, né? Tipo assim, eu posso lacrar isso e pagar qualquer quantidade inteira de R$ 1 até R$ 127, dando alguns né, porta-moedas como pagamentos, né? É tipo eu embrulhar algumas moedas de né, em alguns pacotes no Durex e aí deu tanto, então eu dou tantas moedas. Ó, bem interessante isso, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso então, né? Vocês viram que a forma é cada número na base 2, eu já falei com vocês, né? Ele corresponde a exatamente um número na base 10. Né? Eu consigo, então, com aquele problema das balanças, vocês viram que eu consegui escrever qualquer. Que eu consegui pesar qualquer produto de 1 a 15 quilos, né? Com os pesos 1, 2, 4 e 8 quilogramas. Né? Então, eu vou usar o mesmo raciocínio, vou colocar quantidades, potências de 10 de moedas, tá? Em cada um desses porta-moedas. Então, aqui eu vou colocar uma moeda, né? Aqui eu vou colocar duas, né? O que é 1? Vamos lembrar, é o 2 elevado a 0, 2 é o 2 elevado a 1, 4 que é o 2 elevado a 2, né? 8 que é o 2 elevado a 3, tá? 16 que é o 2 elevado a 4, 32 que é o 2 elevado a 5 e 64 que é o 2 elevado a 6. Tudo bem? Aí, professor, aí estão as 127 moedas? Estão as 127 moedas. Como que eu sei, né? Como que eu sei? Tá? Bom, eu já estou acostumado com essas potências aqui, esses números que são próximos de potências de 2. Olha que interessante. Eu sei que o 2 elevado a 8 é 128, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês façam uma reflexão aí. O 127 é 128 menos 1, tá? Então, eu consigo escrever uma potência de 2 menos 1, né? Como soma das potências de 2 anteriores. Ou seja, né? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Vocês vão testar aí, ó. E o 127 é o quê? Vou pegar todas as potências de 2 menores, né, que o 127 aqui. No caso, que é 128 menos 1, tá? Então, todas as potências de 2 menores que o próprio 128, que é 2 elevado a 8. Então, 127, confiram aí. Ele é essa soma aqui, tá?
Interessante, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se eu quisesse escrever, né, 200, por exemplo, 200, o 1024, por exemplo. 2 elevado a 10 é 1024, tá bom? Então, o 1023, que é 1024 menos 1, eu consigo escrever como todas as potências de 2 anteriores. Quais são? 2 elevado a 9, que é 512. 2 elevado a 8, que é 256. 2 elevado a 7, né? E aqui as outras aqui que eu já escrevi. Opa, vai faltar um aqui, né? Só um pouquinho aqui, mas vai dar espaço para escrever. Mais o 1, que é o 2 elevado a 0. Interessante, né? Bom, então, só voltando aqui a pergunta, né? Era só pediu para fazer a distribuição, né? Não é verdade? Então, qualquer número que você pensar aí de 1 a 127, tá? Qualquer valor de R$1 a R$127, dá para escrever como uma combinação, né, de uma ou mais dessas potências de 2 aqui. E não preciso repetir, tá? Bom, não preciso repetir dessas potências. Lembrando que cada porta-moeda vai ter uma quantidade, tudo bem? Bom. Pessoal, eu deixei essa curiosidade para o final, eu acho ela muito interessante e tem a ver com isso que a gente falou, tá? Ela é conhecida aí como a matemática dos cartões binários, né? Eu gostaria que você fizesse com alguém aí em sua casa, tá? Um parente, e ver que realmente funciona. Porque tem a ver com a base 2, né? Ou o algarismo é 0 ou é 1, né? Ou entra aquela potência de 2 ou não entra naquela representação. Tudo bem? Então, como que é essa matemática, né? Tem muita, não sei se você sabe, tem muitas mágicas, né? Mágicas entre aspas, né? Que tem fundamentos matemáticos, né? Matemáticos. E aí tem um professor que carinhosamente apelidou tais mágicas como matemágicas, tá? Então eu escrevi esses 5 cartões aí e observem o seguinte, que no topo aqui, no canto superior esquerdo de cada cartão, tem uma potência de 2, né? Aqui no A é o 2 elevado a 0, tá? Aqui no B é o 2 elevado a 1, que é 2. Aqui no C é o 2 elevado a 2, que é o 4. Aqui no D é o 2 elevado a 3, que é o 8. E aqui no E, 2 elevado a 4, que é o 16. Eu poderia fazer mais cartões, só que eles ficariam com uma maior quantidade de números, né? Eu precisava aí que a visibilidade fosse razoável. Então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para uma pessoa, né, que ela escolha um número que esteja nesses cartões e fale todas as letras, né, que tem, todas as letras dos cartões que tem esse número lá. Por exemplo, finjam que vocês estão participando comigo. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer a letra E, tá? Vou dizer a letra E. Vou dizer a letra D, tá? E, D. E vou dizer também a letra A, tá? E, D e A, tá? Então, esse número, né? O que significa essa matemática, tá? Esse número quer dizer que ele está no cartão E, no cartão D e no cartão A. Mas assim, é muito complicado saber o número que eu escolhi. Mas você pode descobrir esse número simplesmente somando as potências de 2 no topo esquerdo de cada cartão. Eu falei E, D e A, né? Então você vai pegar o 16, que está no topo do E, com o 8, que está no topo do D. 16 com 8, 24.
e com um que está no topo do A, 25. Então, o número que eu escolhi é o 25, que está aqui, aqui e aqui. E não está nem aqui e nem aqui. Não, o 25 não está aí. Por que isso, professor? Bom, porque o 25 na base 2, ele é escrito assim, ó. É 1, tá? 1, que ele está aqui, né? 1, 0, porque ele não está aqui, 0, porque ele não está aqui, e 1, porque ele está aqui. 1, 0, 0, 1. Esse é o 25. Vamos ao nosso quadro. Bem, vocês podem observar que o 25 é a soma das seguintes potências de 2. 16, 8 e 1, né? Que é o 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 0. Ou seja, se eu escrever, né, o 25 na base 2, tá? Como que ficaria então, né? Na base 2, o 25 é 1, como eu falei, 1, 0, 0 e 1. É isso, tá? Por isso, qualquer número aqui que vocês escolherem, ele estará em exatamente uma quantidade de cartões, tá? E esse número não tem outro número que estará nesses mesmos cartões do outro. Ou vai ter a menos, ou vai ter a mais, né? Ou vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 cartões, né? Então, é assim que funciona por causa dessas características da base 2, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem aí, só mais um exemplo aqui, tá? Por exemplo, olha só o 31. O 31, né? Como é a soma de 1 com 2, com 4, com 8, com 16, o 31 tem que estar em todos os cartões. Por exemplo, o 7. O 7 é, olha só, 1 mais 2 mais 4. Então, o 7 está aqui, está aqui, está aqui. Não está em outro cartão, né? Então, façam aí. Espero que vocês tenham entendido, né? E chegamos aí ao final da parte 3, tá? Das nossas videoaulas do encontro 1 do ciclo 4 do PIG. Tudo de bom para todos.